Olá, mais um dia aí, né, de quarentena. Ontem eu coloquei um vídeo aí, veio enfim, recebi um monte de questionamentos sobre, eu achei bem positivo, né? Então eu decidi aqui, vamos seguir nessa jornada de o que a gente pode fazer, né, o que está no nosso alcance, né, para que a gente consiga retornar aí, retomar, né, mais forte. A gente sabe que em algum momento as coisas vão voltar, né? E na minha visão, né, os fortes permanecerão e vão voltar ainda mais fortes, porque os fracos não sobreviverão, né, infelizmente. E você precisa se preparar para isso, né? Precisa se preparar, inclusive, né, para essa nova realidade de mercado que vem por aí. Eu gosto de usar, né, enfim, de falar sempre que ganhar dinheiro ou perder dinheiro no setor está nos detalhes, né? Eu digo que o futuro aí próximo, sobretudo a onda aí, né, pós, né, quando a gente voltar a abrir as nossas casas, a gente vai ter retração de demanda, vai ser difícil, né? Então ali eu vou ter que ter mais atenção ainda aos detalhes, né, para superar aquela fase difícil e depois disso, com os aprendizados que eu vou ter ao longo desse processo, dessa jornada, né, eu lá na frente aí com a demanda retomada, provavelmente com uma fatia de mercado maior, né, eu vou, enfim, ali vai ser o período de bonança, né? Agora, atravessar essa jornada vão ser poucos, né? Então hoje aqui eu queria, enfim, tentar dar uma direção, né, com relação ao que a gente pode fazer aí ao longo dessa jornada. Até porque, pegando um gancho aí no vídeo de ontem, a gente precisa trabalhar muito a nossa mente, né? A gente precisa continuar ocupado, a gente precisa... nós não estamos de férias. Agora, como conseguir se ocupar num sistema totalmente diferente? Antes eu estava dentro da operação, acelerado a 200 km por hora, né? Hoje eu estou provavelmente dentro da minha casa ou dentro somente da operação do delivery, é um ritmo muito menor. Como eu componho essa rotina? É difícil, né? Então vamos pegar aqui o foco, né, de fazer o que nós podemos fazer, né, dentro da nossa casa, né? E aqui está muito, são trabalhos voltados aqui, né? A nossa rotina tem que ser tomada para um fortalecimento do nosso conhecimento. A consequência desse nosso conhecimento vão ser as práticas que logo que eu abrir minha casa eu vou querer já conseguir implantar. Agora, eu vejo que o excesso de informação ele gera desinformação, né? Inclusive eu sou um crítico, né, muitas vezes a grupos do WhatsApp, né? Esses grupos que eu digo é quando você tem um grupo da tua empresa, né? Muitas vezes, se ele for mal gerido, né, aquele excesso de informação ele gera o caos. Eu prefiro muitas vezes criar a cultura, né, de organizar a informação para que a gente discuta uma vez por dia, ou uma vez por semana, né, e uma vez por mês, de uma maneira mais organizada, né? Fórum diário resolve problemas do dia a dia, fórum semanal problemas um pouco mais macros, né? Que eu não consegui resolver ao longo da semana, né? E problemas e fóruns mensais onde eu falo de assuntos estratégicos. Misturar tudo ali num grupo de WhatsApp vira um caos, né? Lógico, se eu consigo gerir isso bem, ok, né? Mas diretores que ficam presos a grupo de WhatsApp, as demandas chegam totalmente desordenadas para ele. Inclusive, muitas vezes ele passa por cima, né, da própria estrutura hierárquica dele, né? Ele vê lá uma ocorrência que era para o chefe da cozinha resolver, ele muitas vezes se atrapalha e passa por cima. É a mesma coisa com relação ao gerente operacional, enfim. Ou seja, temos que trabalhar a informação. O que nós vamos, né, consumir nesse período de quarentena, certo? De informação para que a gente utilize o conhecimento como sendo um catalisador aí para a gente retomar mais forte. Então a dica aqui, né, o caminho que eu queria pegar era o caminho da gente realizar uma autoanálise com relação às nossas competências, né? Acaba que muitos dos restaurantes, que são pequenos negócios na maioria, eles têm como base da gestão, como forma de pensar, né? Como forma de fazer as coisas,
é muito o espelho do próprio dono, né, do proprietário principal. Grupos menores, empresas menores, têm no papel do DNA do dono, né, um espelho da cultura muito forte. À medida que o negócio vai desenvolvendo, novas lideranças vão tomando poder, entre aspas, ali, e o sistema ele pode ser moldado, mas num primeiro momento, e em pequenas empresas, se você tem um restaurante somente, o teu DNA, a forma que você pensa, a forma que você faz, né, as suas práticas são espelho dos comportamentos da tua equipe. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma análise. Eu queria te questionar aí, né, se você se julga competente ou não para gerir o teu negócio, certo? Então, essa autoanálise, você ser competente, você vai fomentar um novo sistema, uma nova cultura. E se você não é, o que você precisa fazer para se tornar um gestor mais competente? Eu gosto de quebrar, né, porque falar em competência é uma coisa muito vaga, né? Eu gosto de quebrar, né, inclusive isso como um amparo também para um processo seletivo, né? Digamos que você queira contratar um vendedor, ou um cozinheiro, ou um chefe de cozinha, ou um gerente operacional, você tem que ter algum balizador, né? Quais são as competências necessárias para eu contratar aquela pessoa? Se eu não tenho isso definido, eu vou contratar por acaso, né? Eu vou contratar muito na intuição, que pode ser também um balizador, mas não pode ser somente esse balizador. É importante você ter parâmetros mais racionais, né? Mas para isso a gente precisa entender o que é competência, né? Eu gosto de usar, né, a interpretação de competência quebrando em 3 frentes, né? Uma pessoa competente, para mim, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico para a execução daquela função, ele tem habilidades necessárias para a execução daquela função e ele tem a atitude necessária para a execução daquela função. E vamos falar aqui dos 3, né? Então, quais seriam, o que seria um dono de restaurante, um gestor principal de um restaurante ser competente? Então vamos lá, vamos pegar o primeiro pilar ali, né? O pilar de conhecimento técnico, tá? Pô, Pablo, eu preciso ter uma faculdade, eu preciso ser um administrador de empresas, eu preciso ter uma faculdade de gastronomia, eu preciso ter uma faculdade de administração para ser um gestor de restaurante, para ter um restaurante? Não, certo? É claro que não, né? A maioria absoluta aí dos donos de restaurantes de sucesso não possui uma formação universitária. Isso não é uma necessidade básica, embora qualquer conhecimento venha somar. Se você for um administrador de empresas, for um engenheiro, for um contador, um economista, tiver uma pós-graduação, um MBA, isso vai contribuir, é claro, né? A soma de conhecimentos ali vai te ajudar. Agora, quais são os conhecimentos técnicos que, ao meu ver, você precisa ter, né? Um médico precisa conhecer de medicina, um advogado de lei, né? E um dono de restaurante. Ao meu ver, ele precisa ter uma visão de negócio, ele precisa conhecer o que é um negócio, né? Então, ele precisa, mesmo ali, dificilmente um empresário, por exemplo, monta um restaurante porque domina as finanças. Ele não precisa ser um expert em finanças, mas ele precisa entender dos números. Ele precisa entender dos conceitos, ele precisa saber o que é um resultado econômico, um resultado financeiro, ele precisa saber o que é uma margem de lucro, o que é uma margem de contribuição, né? Ele precisa entrar nesse jogo dos números. Então, o primeiro conhecimento técnico que você tem aqui é dominar os números. Você não precisa de uma faculdade para isso, né? Você, inclusive, tem muito material aí na própria internet que pode te ajudar. É lógico que aqui a gente cai no risco do excesso de informação ser desinformação. Então, essa é a preocupação aí que você tem que ter. Conhecimento de gestão de pessoas, né? Conhecimentos e um pouco mais além do que somente o empirismo ali, a forma que você acha que estudar sobre o tema, estudar sobre liderança, né? Estudar sobre, por exemplo, eu fui dar um treinamento aqui um dia desses, né, para um grupo empresarial, um grupo que tem mais de 100 e tantos restaurantes, para os diretores do grupo, né? Existe um conceito básico, eu já vou direcionar para você também dar uma estudada sobre isso, que é o PDCA, né? Que é o ciclo de Deming, que para mim é a base, né, do desenvolvimento dos negócios, né? E dali, né, daquele grupo, eram 20 diretores, se eu não me engano, daquele grupo, ninguém soube me responder o que era o PDCA.
né? Então, conceitos, e esse é um conceito que qualquer gestor de negócio, ao meu ver, precisa conhecer, né? Então, já deu uma pesquisada sobre isso, que é o PDCA, que em linhas gerais aqui você precisa organizar as tuas informações para que, ao analisar, na verdade, organizar teus dados, para analisar aqueles dados, você converta em informação, né? Ao organizar os dados, eles viram informação, ao analisar, ao interpretar essa informação, você cria planos, né? Digamos que você analisou uma informação de que você vende pouca sobremesa. Eu vou criar um plano para o que eu vou fazer para vender mais sobremesa. Depois disso eu executo aquele plano e depois disso eu verifico se o que eu executei de acordo com o plano deu certo ou não, ou se de fato eu executei o plano, e por fim eu aprendo com esse processo, né? Digamos que meu plano para vender mais sobremesa era imprimir um panfleto de sobremesa e colocar na mesa, enfim, certo? X, né? Eu fiz isso e houve um aumento na minha venda de sobremesa. Eu aprendi com aquilo, deu certo, eu vou seguir fazendo, eu posso fazer a mesma coisa para outras famílias de produto, ou não surtiu nenhum resultado. Eu aprendo também, né? Fazer isso não faz com que eu faça a venda, eu vou fazer, aumente minha venda, eu vou fazer outra coisa. Quanto mais eu rodo esse sistema, mais eu me desenvolvo. Então, para mim, essa é a base da gestão. E poucos gestores sabem o que é um PDCA, né? Então aqui, né, liderança, gestão de pessoas, conhecer os números, conhecer o básico ali da tua contabilidade também, leis trabalhistas, né, em relação sua com... Porque ali tem muito risco, né? Você ser um gestor tem muito risco trabalhista. Você entender ali, né? Entender também a parte técnica ali, os pormenores, os detalhes ali de regras de higiene, limpeza, conservação dos alimentos, né? Você não precisa ser um cozinheiro para isso, mas entender, né, um pouco de cozinha, enfim, tá? Parte técnica, né? O que tecnicamente você acha, né? Aí você fazer uma autoanálise, você acha que não conhece ainda bem, coloca aí no teu plano de estudos para você aprofundar esse conhecimento, vai atrás, né? E aqui uma dica, não tem eu acho, né? Se você acha alguma coisa como gestor, você está com um problema já. Você precisa ter certeza, então... vá atrás. Não, eu acho que margem de contribuição é isso. Não, vai atrás e descobre. Eu acho que a lei tal é X. Não, vá atrás, pesquise, se dedique a isso, tá? Então, liste ali quais conhecimentos técnicos você julga que você não tem, ok? Aí, depois disso, conhecimento técnico, aí depois eu tenho até uma dica, né? O competências a gente pode classificar como sendo o chá. Lembre da palavra chá, C-H-A. O C de conhecimento técnico, o H de habilidade e o A de atitude. Então vamos para as habilidades. Quais são as habilidades, né, que um gestor, dono de um restaurante precisa ter? Habilidade de comunicação, certo? Então aqui eu já direciono, né, inclusive para você estudar, por exemplo, como dar um feedback para o teu colaborador, como se comunicar com ele, né? Você, se pesquisar um pouquinho, você vai ver que muitas vezes é muito melhor você elogiar do que você criticar. O elogio tem um poder gigantesco, a crítica é algo que provavelmente vai contaminar a tua operação, então você tem que ter habilidade, né, para dar esses feedbacks. Eu, por exemplo, eu evito ao limite o feedback individual. Eu gosto sempre de trabalhar com a equipe. Então, se houve algum problema no dia anterior, eu vou me agarrar a algum padrão que foi pré-definido e vou usar esse padrão como exemplo para comunicar toda a equipe. Por exemplo, equipe, ontem houve uma discussão entre dois colaboradores. Ontem houve um conflito entre colaboradores. Nós temos o princípio dentro da empresa de que nós nos respeitamos como os indivíduos, enfim, e nós pregamos harmonia para a nossa casa porque nós provemos experiências aos nossos clientes. Nós não podemos contaminar a experiência do nosso cliente por meio de energias negativas que foi proveniente de algum conflito das nossas equipes, né? Eu vou sempre jogar, né, ou princípios ou as normas que eu coloquei como padrão da minha empresa, ou manual de atendimento, manual de vendas. Nunca é o João, é o Paulo, é o Pedro. É o que a gente tem como processo pré-definido que ontem falhou e nós vamos melhorar, ok? Mas digamos que, né, aí tem as exceções, mas primeiro sempre eu tenho que trabalhar em grupo, né?
está acontecendo problema de atraso. As pessoas, ao invés de entrar às 7, estão entrando 7h10, né? Eu vou trazer para a equipe, eu vou trazer para a equipe, eu vou trazer para a equipe, eu vou trazer para a equipe. Tentar transformar essa cultura, né? No caso do atraso, jogar, os teus 10 minutos a mais de atraso, jogando em equipe, né? Tomem cuidado com o atraso. Esses 10 minutos a mais prejudicam a equipe como um todo, etc. Pode ser que em algum momento eu tenha que falar com o João, com o Pablo, com o Pedro, certo? Não, Pedro, não, tá aqui, ó. A gente tem esse princípio, você está chegando, aí sim individualmente, mas eu evito ter toda hora que ir para o individual, né? Então, aprender a dar feedback. Outro exemplo, né? A habilidade de Excel. O Excel, hoje em dia, né? É uma ferramenta importantíssima para qualquer gestor, né? Hoje em dia, eu digo há alguns anos já, né? Simplesmente pelo fato dele te ajudar a converter dados, né? Organizar esses dados, transformar em informação, permitindo você planejar, né? Olhando, aí vamos para o conceito do PDCA novamente. Se eu não tenho informação organizada, apta a ser analisada para se converter num plano, eu não rodo, eu não desenvolvo, né? Então, quando eu tenho... o Excel ele facilita a minha vida para isso, certo? Por exemplo, se eu pego um formulário, né, que foi apontado todas as operações de rendimento dos meus porcionados, proteína bruta e líquida, eu boto lá todas as transformações. Eu pego esse formulário para analisar, ele é pouco conclusivo, né? Agora, se eu jogo a mesma informação no Excel, coloco um filtro e cruzo variáveis, por exemplo, a operação, o corte da alcatra, né, o porcionamento da alcatra, quando o Pablo pega nessa carne, existe um rendimento melhor. Quando o João pega, né, o rendimento não é bom. Quando eu compro a alcatra do fornecedor X, é muito melhor do que o fornecedor Y. Quando eu coloco para rodar ali um salmão do peso tal, o rendimento é melhor. Isso eu só consigo com habilidade em Excel. Aí a questão dos números também, eu posso, né? Eu não entendo que você não entender Excel inviabiliza você controlar seus números, né? No entanto, você pode fazer no papel, no caderno. O controle dos números pode ser no caderno. Era assim lá atrás, né? Agora, você vai perder muito mais tempo fazendo no papel, né? E você não vai ter uma capacidade analítica tão grande, né? Cruzar variáveis ali vai ser mais difícil. Então, ali no papel, fazer o fechamento, vai demorar 1h30, né? Você conhecendo Excel vai demorar 5 minutos. O que é melhor, né? Então, se você não conhece Excel, se desafie aí, por exemplo, a olhar, a se capacitar, tá? E outras habilidades. Aqui eu trouxe 2 exemplos, né? A comunicação, a habilidade de dar um feedback para o teu colaborador, né? E você ali se aprofundar nos teus conhecimentos do Excel, que muitas vezes é você encarar o desafio, né? Para mim, aprender Excel, lógico que você pode ir numa escola, por exemplo, de música para aprender a tocar o violão, mas você aprende na prática tocando, né? Então o Excel é você pegar ali e começar a se desafiar. Pô, eu vou construir o orçamento, né? Eu vou organizar meus números usando Excel. Eu vou me desafiar ali e você vai... Acaba que você, ao colocar o teu... Como que eu faço isso? Como eu faço isso? Como eu faço isso? Você consegue evoluir, né? Eu muitas vezes me deparo com problemas no Excel, eu entro no Google, como que eu faço isso? Aparece lá, opa, deu um passo a mais, né? Ao invés de, ia demorar 30 minutos para fazer isso com o conhecimento que eu tenho. Será que não tem outra forma de fazer? Antes de eu começar a fazer, eu vou, pesquiso, gasto 10 minutos ali, e na próxima vez eu já vou, além de ter ganho 20 minutos nesse processo, eu aprendi, eu dei um salto de conhecimento. Aqui, né, eu já faço um link com o que, no final das contas, é o mais importante de tudo, sobretudo aí para a nossa fase atual, né? Para a sua fase, para a minha fase atual, que é atitude, né? Você, numa nova rotina dessa, estando em casa, etc., ter atitude, né, de fazer isso que eu estou falando, de estudar sobre finanças, de estudar sobre Excel, de botar teus números no papel, de se agarrar a processos que você vê que tem falha interna e construir esses processos, fazer uma reflexão dos teus problemas e corrigir aí nesse processo, mesmo que seja mentalmente. Não, a partir de agora a minha compra vai ser com esse processo. Você não está executando ainda nesse processo porque você está fechado, caso você não esteja rodando delivery. Mas você já definiu o processo. O meu manual de atendimento é esse.
A partir de agora, o meu fórum diário é todo dia às 8 da manhã, né? As minhas normas a partir de agora são essas. Ter atitude para fazer isso é o que é o principal fator competitivo aí que você vai ter como arma, né? E isso eu vou tentar ajudar aqui, mas fortalecer essa atitude diária, né? Você ter essa atitude diária de acordar, colocar uma rotina. Eu vou até tentar falar mais sobre rotina em outro vídeo. Colocar uma rotina onde você tenha um tempo para isso, né? Você se dedique a isso. Eu, inclusive, uma pessoa competente, né? Eu julgo que quando eu vou fazer um processo seletivo, para mim é muito mais importante a pessoa ter atitude do que ter o conhecimento técnico e habilidade, muitas vezes. Porque com atitude a pessoa corre atrás do conhecimento técnico que ela não tem ainda, né? E corre atrás das habilidades que ela não tem. Tem muita gente que tem conhecimento técnico, tem habilidade, não tem atitude também, e acaba que não executa. Não adianta eu saber de tudo se eu não executo, certo? Não adianta, né? Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é você fazer uma autoanálise, qual é a tua competência hoje, né? Se está alinhada à tua necessidade. Se você, sobretudo, se você sonha grande, que outra dica que eu dou aqui, né? Eu falei em alguns outros vídeos já sobre isso. É fundamental você ter uma visão de crescimento do setor, dentro do setor. Se você tem um restaurante, sonhe em ter 5, sonhe em ter 10, porque o sonhar vai te permitir você crescer, vai permitir a tua vida ficar mais fácil lá na frente. Agora, você ser um gestor de 10 restaurantes, você precisa de muito mais conhecimento técnico, certo? Então, vá se capacitando também à medida que você tá nessa jornada, né? Vai se tornando uma pessoa apta para, de fato, gerir esse grupo aí de 10 restaurantes. Mas antes, é lógico, você precisa estar apto a gerir esse teu primeiro negócio, caso você só tenha um hoje, ok? Então é isso, um forte abraço, até o próximo.